do índice, que é o pedido de providências 1459, como disse, relatado pelo conselheiro João Otávio de Noronha, sendo requerente a Associação de Direito de Família e das Sucessões, requerido o terceiro tabelião de notas e protesto de letras e títulos de São Vicente e também na comarca de Tupã. Após o voto do conselheiro relator, que julgava procedente o pedido, pediu vista regimental o conselheiro Aloysio, que está com a palavra para voto. Pois não, presidente. Eu vou tentar resumir. O voto, inclusive, encaminhei para todos, para que tivesse... Eu adoto o relatório do bem elaborado voto do Sua Excelência Corregedor Nacional e os fundamentos do voto de Sua Excelência estão sintetizados na ementa, que eu omito a leitura, e a procedência do pedido de providência é traduzida na conclusão do voto de Sua Excelência. Julgo procedente o pedido de providências para determinar as corregedorias estaduais que proíbam a lavratura de escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva e comuniquem esta decisão aos serviços notariais sob sua jurisdição. O tema em questão, as uniões poliafetivas, o acesso à justiça e o direito de família. Família é a base da sociedade, por isso tem especial proteção, o artigo 226 da Constituição assim define. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O direito de família é o conjunto de regras que se aplicam às relações pessoais, cujo liame é o casamento ou o parentesco. Nele se compreendem as normas sobre o casamento, as relações pessoais e patrimoniais. Historicamente, a única fonte legítima de constituição da família era o casamento. Não vai longe a história ao declarar que apenas pelo casamento se constituía a família legítima. Os filhos, que não eram oriundos do casamento, tinham um tratamento diferenciado, a ponto de existir denominações altamente preconceituosas, como, por exemplo, a designação de prole ilegítima, em relação àqueles não nascidos do reconhecimento da família constituídas pelos laços matrimoniais. O princípio da igualdade civil trouxe mudanças sensíveis ao longo do tempo. Até bem pouco, o poder marital, hoje em desuso, transmitia direitos ao marido de modo a exigir obediência da mulher, com o direito de fixar o domicílio conjugal, com o dever da mulher de acompanhá-lo, com o direito de defender a mulher nos atos judiciais e extrajudiciais, administrando os bens do casal e dispondo dos bens móveis como bem entendesse. Apenas em 1962, do século passado, com a Lei 4.121, conhecida como Estatuto da Mulher Casada, houve a grande libertação, deixando a mulher de ser relativamente incapaz. Na história, por exemplo, há a história, por exemplo, de uma juíza que ingressou na magistratura por concurso público antes de 1962 e que era, para a lei, por ser casada, relativamente incapaz, embora juíza concursada. A chefia da sociedade conjugal perdurou por anos a fio. A lei exigia outorga uxória apenas e tão somente para a prática de atos específicos na administração dos bens do casal. A sociedade moderna promoveu a decadência do poder marital, de modo a alterar substancialmente esse conceito, dividindo entre os cônjuges a constituição da família, de modo a que as prerrogativas atribuídas ao marido foram todas eliminadas, passando a ser exercida de comum acordo. Hoje, o parágrafo 5º do artigo 226 da Constituição Federal consagra os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, que são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O conceito de família e a formação da família, que se dá pelo amor e pelo afeto, trouxe dimensões novas numa verdadeira ampliação desse conceito. A família, instituição das mais antigas da sociedade, sofre mudanças diante de transformações sociais. O fato ou a realidade se mostra exigir a atenção do Estado na regulação dessas relações novas que assim estão a exigir. O conceito da família legítima, constituída pelo casamento, ampliou-se no conceito estabelecido no parágrafo 3º do artigo 223 da Constituição, somando à instituição familiar outras uniões que não o casamento, como igualmente legítimas. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável
entre o homem e a mulher, como entidade, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A união estável entre o homem e a mulher não foi capaz de, per se, abranger todas as relações afetivas, de modo a excluir relações até então desaprovadas pela sociedade. É o caso da pretensão de casais homossexuais de se unirem numa ampliação do conceito de família. Foi preciso, diante da existência de uma realidade de fato, reconhecer essas uniões homoafetivas, o que se deu no célebre julgamento da ADI 4277, em acórdão paradigmático da lavra do excelentíssimo ministro Carlos Aires Brito. As uniões poliafetivas. Não se pode desconhecer e nem negar a existência das uniões poliafetivas. Esse tipo de união, porque fogem de um padrão monogâmico, a provocar entre os segmentos da sociedade, em determinados padrões religiosos e morais, uma reprovação, nem por isso é negada a sua existência. Logo, necessário se torna enfrentar essas relações, mesmo que não sejam visualizadas sob o aspecto moral. Há que abstrair-se do conceito moral e da repulsa de segmentos sociais diante da trajetória histórica das uniões monogâmicas, notadamente no Ocidente. É preciso que haja a construção com respeito às opções, para prestigiar o fundamento do direito no princípio da proteção à dignidade da pessoa humana. Artigo 1º da Constituição Federal. A união poliafetiva não pode ser confundida com bigamia. Bigamia é crime. O Código Penal, no artigo 235, tipifica com pena de reclusão aquele que contrair, sendo casado, novo casamento. A união poliafetiva não significa dizer que exista a celebração de 2 ou mais casamentos. O que existe é uma união por opção das pessoas que nela se inserem. A união poliafetiva também não se confunde com a poligamia. Poligamia, diz de Plácido de Silva, literalmente quer exprimir o consórcio de uma pessoa com muitos cônjuges ao mesmo tempo, e assim tanto se refere à mulher quanto ao homem. Tanto basta que se casem sucessivamente sem que tenha falecido os outros cônjuges. A poligamia pressupõe, portanto, o estado de casado, ao mesmo tempo, com diversos cônjuges, o que não é definitivamente o fundamento da união poliafetiva. Tal distinção se impõe porque não há nessas uniões qualquer proibição legal. A ausência de licitude. Portanto, que para validade do negócio jurídico, afirma o Código Civil, no artigo 104, requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, e forma prescrito não defesa em lei. Tal dispositivo repete o artigo 82 do Primitivo Código de 1916. Se a lei não define como ilícito o objeto, embora fuja dos padrões monogâmicos tradicionais a provocar sentimento de reprovação, não há como enquadrá-lo como ato ilícito. A impossibilidade de reconhecimento de união estável por ampliação do conceito de família, como se deu com a união homoafetiva. Não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer permissão para que este modelo de união tenha foros de constituição da família, embora esta não possua mais aquele conceito clássico de matrimônio. A união estável foi ampliada no conceito de família no parágrafo 3º do 226, reconhecido o núcleo familiar nas relações de amor e de afeto entre homem e mulher, numa relação estável, que tinham efeitos no mundo jurídico de modo a regular a vida comum, embora não consubstanciada no casamento. O excelso Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, a quem cabe interpretá-la em definitivo, foi capaz de ampliar o conceito de união estável entre homem e mulher para as uniões homoafetivas. Nem por isso enfrentou a transformação dessas uniões em casamento. No entanto, o Colhendo Superior Tribunal de Justiça, em acordo da lavra do excelentíssimo ministro Luiz Felipe Salomão, no julgamento do RESP 1.183.348, definiu, e trago a ementa que omito a leitura, admitindo a celebração a transformação em casamento. Por isso que proveu na ocasião o recurso especial. Enquanto, na DI, retrocitado, o excelso Supremo Tribunal Federal não enfrentou o tema da possibilidade de transformação da união estável homoafetiva em casamento, o Superior Tribunal de Justiça, pelo princípio da igualdade, assim entendeu por consagrar a possibilidade do casamento nas uniões homoafetivas.
nas uniões poliafetivas, tal propósito de equiparação à união estável, não encontra amparo legal. E nem as partes podem pretender, por ampliação, o conceito de família e estendê-las. O limite da outorga legal para oficiais de registro, para que os oficiais de registro lavrem as escrituras declaratórias de união poliafetivas. O tema em questão cinge-se, portanto, em reconhecer a autoridade aos serviços notariais para que venham a lavrar escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva como instituição familiar, de modo a equiparar seus efeitos ao da escritura pública declaratória da união estável. A proibição de lavratura de escritura pública de união poliafetiva, da forma como definido, impõe uma reflexão maior. O artigo 215 do Código Civil Brasileiro identifica a escritura pública lavrada em notas de tabelião como documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. O direito à prestação estatal, em seus diversos formatos, inclusive administrativo, decorre dessa forma de tutela em que se insere o princípio inerente à democracia, como salienta José Roberto dos Santos Bedac, ao dizer que acesso à justiça, ou mais propriamente acesso à ordem jurídica justa, significa proporcionar a todos, sem qualquer restrição, o direito de pleitear a tutela judicional do Estado e de ter à disposição o meio constitucionalmente previsto para alcançar a esse resultado. É o processo modelado em conformidade com as garantias fundamentais. Muito preocupa que se confunda conduta ilícita com aquelas condutas que não são recepcionadas como admissíveis por determinada parcela da sociedade, consagrando conceito impregnado de estigmas em razão do comportamento da maioria, notadamente nas sociedades ocidentais, repita-se, historicamente monogâmicas. As relações jurídicas que não são consideradas como adequadas pela sociedade correm o risco de ser relegadas à proibição de regulamentação, retirando de parte dos sujeitos o direito a ver sua declaração documentada para os fins propostos, desde que não ilícitos. Embora não seja possível o reconhecimento da união poliafetiva como união estável, verifica-se que não haver objeto ilícito, de modo que não há restrição, senão para esse fim, qual seja a de não recepção como união estável. Sendo fato a existência da relação poliafetiva, não se pode negá-la, ainda mais quando já se tem notícias da confecção de escrituras públicas por alguns cartórios de registro civil. Princípio fundamental do direito, a dignidade humana assume papel relevante diante de novas tendências de valorização do ser e de sua realização existencial, pela mínima intervenção do Estado na intimidade das relações privadas, cujo papel é apenas o de consagrar a proteção aos direitos e garantias da família. Incensurável o entendimento de Sua Excelência, o ministro relator, que não é o caso de adentrar no conceito de família ou de entidade familiar. Não se aplica também ao caso leading case do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da DI 4277, pois ali tratava-se especificamente da equiparação da relação homoafetiva à união estável heteroafetiva. Por isso não há outorga legislativa para que os tabeliães reconheçam por escritura pública união estável nas relações poliafetivas. Por isso eu concluo que a decisão de convivência dos sujeitos é uma opção, ainda que reprovável por parcela da sociedade. Ela é própria da democracia e dos princípios constitucionais que fundamentam todo o arsenal de direitos, em especial o direito à dignidade, à liberdade, à intimidade. Nesse sentido, ensina Maria Berenice Dias que instaurar o regime democrático revelou enorme preocupação em banir discriminações de qualquer ordem, deferindo a igualdade e a liberdade especial atenção. Esses princípios no âmbito familiar são consagrados em sede constitucional. Todos têm a liberdade de escolher o seu par, seja de sexo que for, bem como o tipo de entidade que quiser para constituir sua família. A atual ausência de normatização legal sobre a conduta não tem o condão de afastar o fato de que ela existe. Nem há como inibir o intuito de documentação para a preservação de direitos por aqueles que exercem tal opção. A relação em debate, assim como ocorreu com a união estável e a relação homoafetiva, é construção que demanda tempo, pois se desenvolvem primeiramente na intimidade dos relacionamentos antes de haver abertura e diálogo e recepção pela sociedade.
Contudo, mais cedo ou mais tarde, o Poder Judiciário será chamado a enfrentar as consequências jurídicas das relações poliafetivas, como fez o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no julgamento do processo cujo trecho transcrevo a seguir. De tudo que foi exposto, é possível o reconhecimento da união dúplice quando a autora, o extinto e sua falecida esposa mantiveram uma relação de poliamor consentida e tolerada, advindo daí efeitos legais, como a divisão dos bens adquiridos nesse período, devendo o patrimônio adquirido pelo decújo por sua falecida esposa e pela autora, neste período, ser dividido em 3 partes, iguais, mediante comprovação nos autos do inventário. Ainda que não seja possível o reconhecimento das uniões poliafetivas como uniões estáveis, nem equipará-las à família, não se pode impedir que essas relações possam ser definidas em escritura pública para prevenir direitos e gerar obrigações. Pelo princípio constitucional que proíbe a discriminação, é de se reconhecer tais relações como sociedade de fato, para a preservação de direitos e deveres apenas e tão somente entre os partícipes dessas relações poliafetivas. A teoria da sociedade de fato foi construída historicamente pela doutrina de jurisprudência de modo a regular os efeitos das uniões, então inadmitidas pelo direito. O Instituto Negocial tem por pressuposto a conjugação de esforços para a manutenção, formação ou aumento de um patrimônio único, além da vedação de enriquecimento ilícito unilateral de um dos companheiros. Não há como estender essa pretensão a que terceiros sejam a ela obrigados, por absoluta falta de amparo legal. A denominada sociedade de fato não estava prevista no antigo Código Civil 16, nem tampouco disciplinado no atual Código Civil. Segundo alguns autores, seu fundamento legal encontra amparo no artigo 981, que descreve as disposições genéricas das sociedades tipificadas nos subtítulos que sucedem. A figura da sociedade de fato, portanto, visa a regulação dos efeitos patrimoniais de pessoas que possuem objetivos comuns. Todavia, a sociedade de fato não se presume por ser necessária a prova do efetivo esforço na construção do patrimônio comum. Desse modo, a necessidade de documentação por escritura pública é justificada pela relação atípica, complexa, cujas dificuldades decorrem do elo único por diversos contraentes com interesse comum. Após vários anos de relacionamento sob tal modalidade, existindo um compromisso entre pessoas de coabitação, como uma espécie de condomínio amoroso e patrimonial entre seres, há que se permitir o registro do que foi pactuado, para dirimir eventuais disputas judiciais futuras. Em assim sendo, os partícipes desta união têm direito a dispor de direitos e deveres quanto à relação, com fins exclusivamente patrimoniais, mantida a proibição de que se reconheça por escritura pública união estável, enquanto não houver previsão legal específica sobre o tipo de coabitação em debate. Há, no entanto, 2 impedimentos que não podem ser tratados na escritura pública. Primeiramente, a pretensão à escritura pública não tem o alcance de admitir direitos sucessórios, como ocorre com a união estável homoafetiva, não havendo que se dar interpretação ampliativa na análise de ação direta de inconstitucionalidade. Em segundo lugar, não se verifica a possibilidade de o ato atingir direito de terceiros, eventuais empecilhos administrativos, para convalidar o contrato em relação a terceiros afetados pelo direito pactuados pelas partes, é questão a ser dirimida no foro judicial próprio. Assim, as partes podem se valer de escritura pública, de declaração de sociedade de fato, para efeitos patrimoniais, com referência à destinação dos bens em caso de eventual dissolução da sociedade, em vida, sendo que as demais avanças decorrentes da contratação se subordinam aos limites legais e à preservação do direito de terceiros. Por essa razão, a divergência é no sentido de proibir a forma absoluta de impedimento da lavratura de escritura dessas relações. E por isso que eu pedi no vênia a Sua Excelência, Ministro Relator, dele divergir parcialmente para julgar, procedente em parte, o pedido de providências para o fim de afastar a proibição da lavratura de escritura pública, como entendeu o Excelentíssimo Ministro Relator, limitando-a ao reconhecimento da sociedade de fato nos termos da fundamentação, impedindo, de todo modo, que a equiparem à união estável
para efeito de constituição da família. No mais, eu acompanho Sua Excelência, o ministro relator, pedindo desculpas pelo tempo. É como voto, presidente. Senhora presidente, eu queria fazer algumas considerações. Pois Primeiro, não, que apenas... Vossa Excelência não me acompanha em nada. Em nada, nós temos fundamentos. Vossa Excelência me permite, apenas para ficar claro, especialmente porque alguns chegaram agora, que, inclusive, incluído aí alguns advogados, que o ministro relator, o ministro Noronha, tinha julgado procedente o pedido, que era exatamente no sentido de proibir que os cartórios pudessem, as serventias pudessem firmar as escrituras, aspas, para determinar as corregedorias estaduais que proíbam a lavratura de escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva e comuniquem essa decisão aos serviços notariais sob sua jurisdição, fecho aspas. E agora o ministro Aloísio, conselheiro Aloísio, julga parcialmente procedente o pedido de providências para o fim de afastar a proibição da lavratura da escritura pública, limitando-se ao reconhecimento da sociedade de fato, impedindo apenas a equiparação à união estável. Fecho aspas. Primeiro, não agradeço a Vossa Excelência a parte. Vossa Excelência não julga parcialmente procedente para proibir a lavratura. Vossa Excelência permite a lavratura. Então, Vossa Excelência julgando é improcedente, na verdade, em todo. Vossa Excelência apenas diz que na lavratura, porque a minha decisão proíbe terminantemente. Vossa Excelência não. Pode lavrar apenas 2 itens. Então, não tem proibição da lavratura da escritura. Então, o sentido do voto de excelência é totalmente contrário ao meu. Então, eu queria fazer algumas considerações. Eu li com atenção o voto e parabenizo por isso. A nossa divergência situa no primeiro. Vossa Excelência diz, bigamia é crime. E que bigamia precisa de uma das partes, ou um dos sócios, vou usar a terminologia de Vossa Excelência, que considera o poliamor como uma sociedade de fato. Uma das pessoas da bigamia, for casada, é crime. A poligamia também, Vossa Excelência diz que não se confunde, porque Vossa Excelência, na realidade, está analisando a questão só pelo lado masculino, a bigamia, a poligamia. Nós não estamos olhando a relação por todo. Podemos ter uma mulher com 2 ou 3 homens, isso é questão de liberdade dela. Mas o que me preocupa é o conceito de lícito ou ilícito nas relações de direito de família. Lícito ou ilícito. Historicamente, no direito brasileiro, no direito luso brasileiro, no direito continental, isso nós herdamos um pouco da estrutura familiar da França e da Itália, historicamente, o casamento era rigorosamente protegido contra qualquer tipo de cumulação de relacionamento. Não vou dizer bigamia, poligamia. Exigia-se a monogamia. O casamento era um ente indissolúvel. O casamento era um ato indissolúvel. A evolução. Tolerou-se no Brasil a dissolução não do casamento, mas da sociedade conjugal. Até que vem a emenda constitucional que estabelece o divórcio, avançando no sentido para que o direito brasileiro, exemplo que ocorria com muitos países europeus, admitisse, e alguns estados norte-americanos, admitisse também a dissolução do casamento. Acabando agora, inicialmente exigindo primeiro que se passasse pelo caminho da dissolução conjugal, e 3 anos depois se convoluasse essa dissolução conjugal em dissolução do... Aliás, casamento, ao contrário que muitos autores sustentam, não é negócio jurídico, é ato jurídico, estrito senso, porque quem dá os efeitos, quem atribui os efeitos é a própria lei. Então, passou-se a admitir o divórcio. Nenhum problema. A legislação foi avançando e veio a Constituição emendada para reconhecer agora a união estável. Mas com que propósito? Com que propósito? Para que os conviventes pudessem transformar essa relação de fato, até então, numa relação jurídica. É bem verdade que no momento em que se regulou
a união de fato, o legislador tornou a união de fato já numa relação jurídica. Não totalmente idêntica ao casamento. Num primeiro momento, não. Exigia monogamia, os princípios de fidelidade, os mesmos deveres atribuídos aos cônjuges no Código Civil. Fidelidade, sustento, dever de sustento mútuo, etc. Continuamos uma evolução legislativa. E olhe bem, qual o fundamento da união estável? A união entre seres de sexos diferentes, homem e mulher até então. Intenção do legislador constituinte, intenção do legislador ordinário, regulando e dizendo que a união estável se dava entre homem e mulher. Passado o tempo, se entendeu o que na realidade não existiu, mas se entendeu, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo, que o legislador estava omisso e deveria também regular as relações homoafetivas. Mas em momento nenhum, quer no Supremo Tribunal Federal, quer no Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecimento da união homoafetiva, dispensou a fidelidade como condição de caracterização. Ou seja, a monogamia foi um pressuposto para o reconhecimento da união homoafetiva, a distar o que ocorrera com a união estável. Portanto, a união é então de fato homoafetiva, tornou-se a partir de agora, por uma construção pretoriana, numa união homoafetiva regulada, consentida pelo direito, o que passou agora a sustentar foros de relação jurídica. Mas, em momento algum, se dispensou a monogamia. E por que não se dispensou a monogamia, ministro? Porque sempre se entendeu que a união estável tem apenas um propósito: incentivar a convolução daquela então situação de fato numa situação de direito, que é o casamento. Já agora não falava mais em fato, porque no momento em que o legislador regula a união de fato, a união estável, ela já jurisdicionalizou, mas o legislador teve um único propósito: incentivar a consolidação dessas relações no casamento. Esse é o propósito. Se errou, ou se foi tímido, não importa. Nós estamos aqui para interpretar e aplicar o direito, aplicar as normas que são construídas pelo legislador. E observe bem, em todos os quadrantes da vida nacional, as relações destinadas a casamento ou as relações entre pessoas foram rígidas ou foram regulamentadas rigidamente no sentido de se preservar a monogamia. É a cultura de um povo predominante cristão, e ainda aos não cristãos. Eu não tenho conhecimento aqui no Brasil, no mundo muçulmano, de alguém que, se tem, eu não conheço, porque todos os muçulmanos que eu conheço se ligam por relações monogâmicas aqui no Brasil. Sempre se ateve à cultura do país, à cultura da nação brasileira, formada por mais diversos povos existentes no mundo. Do índio, do negro, do português, do italiano, do alemão, dos polacos, e assim sucessivamente, e assim mais todos os demais. Todos respeitaram o estabelecimento da monogamia como condição de união destinada a uma convivência eterna, duradoura. Ora, dizer que quem está fora dessa regulamentação vive também um ato lícito não me parece correto sob o ponto de vista jurídico. Dizer que a união polioafetiva é algo indiferente ao direito
é ignorar todo o que nós estamos julgando agora. Porque ela existe como fato, mas com fato reprimido pelo direito, é evidente. E por que não se admitir a poligamia? Nós só vamos admitir a união estável pelo voto de Vossa Excelência para os solteiros, os separados, os desimpedidos. Quer dizer, eles nunca poderiam casar. Se não podem casar, porque constituiria crime, porque cairíamos na bigamia, na poligamia, então eu não posso deferir o reconhecimento, porque no momento em que os dois primeiros se casarem, o terceiro, o quarto, o quinto, vão viver numa situação de poligamia. Ou se tiver um homem e duas mulheres, de bigamia, estaria infringido o direito. Aí está a primeira impossibilidade, a meu sentir, do reconhecimento dessa situação fática, de jurisdicizar aquilo que o direito brasileiro, o direito continental, sempre reprimiu. Não me ignoro que existam relações homoafetivas, e talvez em maior escala que eu possa pensar. Mas que ela não ainda mereceu, chamou a atenção dos operadores do direito, quer do legislativo, quer do judiciário, no sentido de regulamentar ou de tolerá-la, é evidente que não. Não chegou, não chamou. Pelo contrário. Muitos ainda, que não sou eu, que deixe claro, censura esse tipo de comportamento ou de convivência. Vai se transformar em quê a união poliafetiva? Em bigamia, em poligamia, mas está diante do crime. Toda essa legislação, ministro, fora criada com um único propósito: proteger a família legalmente constituída. Por isso, o endereçamento da união estável para o casamento. Por isso, a fidelidade como exigência da união estável homoafetiva, que o Supremo reconheceu o direito de casamento. Não foi nem o STJ. Nós reconhecemos que foi o primeiro a união homoafetiva. O casamento veio depois. E era uma consequência natural. É evidente, se reconhecemos a união homoafetiva e equiparamos a união estável entre homens e mulheres, o propósito da união estável é o casamento. Esse estudo nasceu com esse único propósito: facilitar o casamento. Eu não quero aqui ser tomado como um moralista, um falso moralista, não se trata. Eu não estou julgando aqui com o meu pensamento, eu estou julgando aqui com a consciência jurídica, formada no substrato social que impera neste país. Nosso substrato social, com a devida vênia, ainda não deu essa abertura para a admissibilidade do poliamor. E nem sei se dará. É muito cedo e muitos poucos casos conhecidos ou divulgados para dizermos que o judiciário ou o legislador vai autorizar. E, aliás, seria reserva do legislador. Não há omissão. Eu duvido que passaria no Congresso um projeto da união homoafetiva. Quem conhece a composição do Congresso, entre a parte da igreja, que é da igreja católica, que é da igreja evangélica, o número é grande. Mas se construiu pretorianamente, o fato está consolidado. Agora, nós vamos construir agora, já, uma legitimidade de convivência que a sociedade ainda repugna com muita frequência. E observe, ministro, observe, historicamente, quando se admitiu a sociedade de fato, isso foi uma construção, inclusive, do Tribunal de Justiça de São Paulo, nas causas de família, para o quê? Para não desamparar as mulheres que viviam 30, 40 anos e eram abandonadas ao final. Como não se admitia a união estável naquela época, a saída foi construir pretorianamente uma sociedade de fato para dar
uma indenização. Agora, nós já estamos pré-antevendo ou pré-vendo a indenização. Nós já estamos encaminhando e autorizando uma sociedade de fato para proteger quem dessa sociedade? Quem? E onde está o esforço comum nessa convivência? Ainda não se sabe, não se materializa esforço comum. Lá, a mulher, na década de 40, 50, 60, tinha Mouro Bittencourt como um grande defensor no Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá a gente sabia que a mulher chegava a ter filhos, a criá-lo, a sustentar. Hoje não, hoje a maioria é independente. Nesse tipo de sociedade, ou não é independente e vive numa dependência econômica, e se submete a isso, talvez até pela dependência econômica, ou é independente e faz a escolha, e aí é liberdade de vida, de prazeres, mas sem nenhum compromisso com aquilo que o legislador protege, a família. É o legislador que protege, não sou eu. Não sou eu que tracei na Constituição um direito familiar monogâmico. Não sou eu que tracei no Código Civil um direito familiar monogâmico. Isso foi uma opção do legislador. E eu, aqui, vou alterar aquilo que o legislador não quis reconhecer. E se não quis, vive à margem da regulamentação, não pode dizer que é um indiferente. É um ato indiferente, é um ato que testilha, sim, testilha muito com um propósito regulamentador da norma jurídica. E quem testilha com a norma pratica ato ilícito. Diferente é a situação em que o legislador ignora fatos, não quer tê-lo sobre a sua regulamentação. Mas não é o caso. Aqui o legislador quis ter esses fatos sobre a regulamentação. Senão, não teria previsto o casamento, a união estável entre héteros, a união estável entre homoafetivos. É claro que o legislador assambarcou todos esses fatos para regulamentar na Constituição, no Código Civil. E, pelo contrário, quando extraímos de conceitos da bigamia, da poligamia, que é do passado, nós vamos ver que isso foi sempre vedado no nosso ordenamento jurídico. E por que permitir ao solteiro e não mais ao casado, se nós estamos falando em convivências multilaterais? Acredito que seria muita precipitação deste órgão, esta corte administrativa, a avançar para legitimar algo que não nos cabe fazer, mas nos cabe vedar, porque não encontra amparo na legislação pátria. É essa, aqui eu pontuei a nossa divergência. Nós somos não divergentes parcialmente, nós somos totalmente divergentes. Pois não. Senhora presidente, eu peço a palavra até para eu poder, não na defesa do meu voto. Não, apenas quero saber se o ministro Noronha terminou. Já sim. demais. Então tem a palavra para você. Muito obrigado, presidente. Eu estou aqui tão impressionado que eu não vi nada disso aqui no meu voto. Ao contrário, se Vossa Excelência não me quer parceiro no voto, pelo menos parcialmente, não posso realmente fazer. Em momento nenhum, eu pensei em estabelecer a aproximação desse tipo de relação à união estável. Digo e falo expressamente que ela tem que ser afastada. Não pode. Só um minutinho. Vossa Excelência disse: julgo parcialmente procedente o pedido de providência para afastar a proibição da lavratura de escritura. De escritura. Pois eu estou exatamente proibindo. Me perdoa, mas a escritura que está se prendendo, que Vossa Excelência está não admitindo, é toda e qualquer situação.
O que a parte estava pretendendo era apenas e tão somente de lavratura, de escritura, de equiparação à união estável. União estável não pode haver nesse tipo de relação, e deixo muito bem claro, por absoluta falta de amparo legal. Agora, a reprovação moral, a reprovação social, evitei de entrar nesse aspecto por ser dos mais polêmicos na atualidade. E quem somos nós para criar um conceito de valores morais? Eu sou uma pessoa que sou absolutamente conservador. E, na realidade, não posso permitir que se negue um fato. Existe um fato. Ou ele é admitido na sociedade, um fato, ou eu nego a sua existência. O direito vem e nega a existência do fato, como se nunca tivesse acontecido, como se nada disso estivesse acontecendo. Não é isso que nós estamos tratando. O que nós estamos tratando é o seguinte: não é união estável, não se equipara à família, não pode ter esse cunho de aproximação que seja com a família, porque a única aproximação que se deu foi, e trago também exemplificadamente, a relação homoafetiva traduzida pelo Supremo Tribunal Federal por um princípio de isonomia, a união estável, até mesmo para dar cunho de família. Nessas uniões não se pode, porque não tem o mesmo fundamento, não tem a mesma natureza jurídica, não é união estável. E disse bem claramente, não é união estável. Mas as pessoas que convivem podem chegar de seguinte: eu quero registrar por escritura pública uma convivência, uma coabitação que não tenha nada de... pode ser amorosa, que não tenha sexo. Não é? Há irmandades que se unem com um fato social, com uma convivência poliafetiva, sem cunho, com uma ideia de união, com união patrimonial, com efeitos, com uma série de obrigações que precisam definir. O que se está dizendo é o seguinte, e a procedência, em parte, para dizer o seguinte: há um limite de outorga legislativa para que as serventias possam lavrar a escritura pública. Não pode negar a existência de uma pretensão de se celebrar ou lavrar uma escritura pública em que haja uma convivência de 3, 4 pessoas, um homem, 3 mulheres, enfim, que resolvam definir obrigações para a sua vida, com dever de coabitação. Então, a minha divergência é apenas e tão somente com relação à impossibilidade absoluta de se lavar a escritura pública, mesmo que não tenha cunho de união homoafetiva. Não havendo cunho de união, não havendo cunho de união estável e de equiparação à família, me parece que não há ilegalidade, não havendo pretensão de tratá-la como família, porque não é família, nem se equipara a ela. Senhores conselheiros, eu gostaria só de situar, senão nós vamos até caminhar por enfim, ilações de caráter de valores, morais, sim, ou o que for, que não é o caso. O pedido formulado é no sentido de que seja proibido exatamente a essas serventias descritas, de que se possibilite a escritura pública de relações de poliafeto. Grupo de pessoas, portanto, que se unem nessa relação de afeto e que, portanto, estariam pretendendo essa escritura. O conselheiro relator, ministro Noronha, afirma que julga procedente porque julga procedente por ser proibida. O conselheiro Vistor julga parcialmente procedente porque afirma que é possível a escritura, apenas retirando-se dela qualquer conotação que possa se convolar posteriormente numa união estável de qualquer natureza para todos os efeitos patrimoniais ou de qualquer natureza. É isso que está em pauta, portanto, basicamente com os fundamentos apresentados pelo ministro Noronha e no voto Vistor. E
especificamente sobre este pedido, então, que colhe os votos. Presidente, pela ordem, por gentileza, eu tenho uma divergência da divergência, um pouco mais radical. Se Vossa Excelência entender por bem que eu pudesse ler o voto para estender um pouco mais, pois eu não, poderia na sequência adiantar. colherei os votos. Por favor, tenha a palavra para a leitura do voto. Adotando o bem lançado relatório apresentado pelo eminente relator, eu passo já a leitura do voto, vou tentar fazer um pouco de resumo. A nossa Constituição trouxe à ordem jurídica uma pleiade de valores constitucionais que impõe uma releitura sempre renovada das normas de direito civil, abrindo-se espaço para a construção de uma hermenêutica emancipatória na feliz expressão do civilista Paulo Lobo. Dispõe o artigo 226 da Constituição Federal, e aí eu transcrevo o artigo. O artigo 1723 do Código Civil Brasileiro apenas reproduziu o texto do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, reconhecendo como, abre aspas, entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Entretanto, levando em conta exatamente a impossibilidade do nosso sistema jurídico de abrigar todas as situações fáticas possíveis construídas no mundo real, o egrégio Supremo Tribunal Federal, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os sexos, da liberdade individual e da segurança jurídica, reconheceu, no julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277, como entidade familiar a união de pessoas do mesmo sexo, vedando condutas discriminatórias de gênero e de orientação sexual. E aí eu transcrevo a ementa, que é grande, é do conhecimento de todos, e peço vênia para não lê-la. Muito bem. Algumas considerações podem ser extraídas do respeitável acórdão da Corte Constitucional. Restou assentado o entendimento de que a orientação sexual não pode ser fator de discriminação no que tange à proteção jurídica do Estado. Também ficou estabelecido que o artigo 226 da Constituição Federal não aponta um rol taxativo para as entidades familiares, eis que também possível o enquadramento como união estável, aquela formada por pessoas do mesmo sexo. É certo que a Colenda Corte não tratou especificamente da união poliafetiva, até porque não era esse o objeto das ações analisadas, mas deixou aberta a possibilidade hermenêutica do reconhecimento jurídico desse modelo de relação, sobretudo considerando, como consta dos fundamentos da decisão paradigmática aludida, o entendimento firmado de que os vínculos jurídicos constituidores de entidades familiares se estabelecem pela afetividade, estabilidade e continuidade. Não se pode perder de vista que o direito deve acompanhar a dinâmica das transformações sociais, sob pena de não cumprir o seu papel de regulador e pacificador das relações sociais. O nosso sistema jurídico, calcado em base principiológica de índole constitucional, possibilita a atualização de seu conteúdo pela releitura dos institutos a partir dos valores da Constituição, ajustando-o às necessidades da sociedade e não lhe permitindo distanciar-se da realidade objetiva. Como bem pontua o ministro Edson Fachin, ao tratar em sua festejada obra de Direito de Família do pluralismo de constituição de famílias e das vãs tentativas de apreensão pelos códigos, abro aspas, os fatos acabam se impondo perante o direito e a realidade acaba desmentindo esses mesmos códigos. Mudanças e circunstâncias mais recentes têm contribuído para dissolver a névoa da hipocrisia que encobre a negação de efeitos jurídicos. Tais transformações decorrem, dentre outras razões, da alteração da razão de ser das relações familiares, que passam agora a dar origem a um berço de afeto, solidariedade e mútua constituição de uma história em comum. Fecho aspas. E nas palavras da professora de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, Ana Carla Matos, abro aspas, o dilema da velocidade das transformações sociais está a instigar os posicionamentos de revisão do modelo jurídico presente, bem como a criação de soluções de Constituição. Pois bem,
É assente na jurisprudência da Suprema Corte que a dignidade da pessoa humana, trazida como valor fundante da República Federativa do Brasil, encerra um conteúdo normativo, constituindo o núcleo fundamental e elemento de convergência do nosso sistema jurídico. Dentro desse contexto de centralidade do ser humano em sua dimensão de dignidade, é que se deve pautar o Estado na proteção da família, direcionando o amparo para as pessoas que a integram e não para as formas e estruturas tradicionais que não mais atendem ao conceito atualizado de entidade familiar. E aí eu cito um trecho do José Lamartine de Oliveira, que fala: só uma concepção personalista do direito, centrada em torno da dignidade ontológica e axiológica da pessoa humana, pode oferecer base segura à construção de um verdadeiro Estado de Direito, fecho aspas. Daí porque esse novo direito de família, que se reconstruiu a partir de uma releitura constitucional, baseada no respeito à dignidade do ser humano, à autonomia da vontade, à liberdade sexual e ao direito à intimidade, não mais concebe, ao meu ver, uma única forma de vínculo familiar, pautando-se pela pluralidade das entidades familiares, tomando por base a prática social das relações afetivas construída entre as pessoas. Esse conceito moderno de família, assimilado pelo direito civil constitucional, foi bem trazido pela doutrinadora Maria Berenice Dias em sua obra Conversando sobre o Direito de Família. Abro aspas. Família no plural, diz a professora, porque a família passou a ser um conceito plural. Não é mais constituída exclusivamente pelo casamento, não mais serve para manter a mulher presa ao recinto doméstico, para que o homem tenha certeza que seus filhos são sangue do seu sangue. Hoje, o que identifica uma família é o afeto, esse sentimento que enlaça corações e une vidas. A família é onde se encontra o sonho de felicidade. A justiça precisa atentar nessas realidades, fecho aspas. Dessa forma, bem traduz essa nova concepção jurídica de família a professora Raquel Rogeman, da qual eu vou me abster de citar, mas está no meu voto. A união poliafetiva, digo eu, deve ser entendida como aquela entre mais de duas pessoas, mediante a troca recíproca de afeto, em que se observam presentes todos os requisitos essenciais da união estável, tais como a publicidade, a continuidade e a estabilidade. Não há como desconhecer que o nosso sistema jurídico infraconstitucional ainda adota a monogamia com base no conceito de família, e isso fica evidente em diversos artigos do Código Civil. Ocorre que, abro aspas, que é uma citação da professora Ana Matos, a escolha do Constituinte em trazer um rol exemplificativo de famílias a apreciação da sociedade foi no sentido de consagrar o reconhecimento da existência de outras famílias, que não aquela tradicionalmente protegida pelo direito. Fecho aspas. É o princípio constitucional da pluralidade das entidades familiares, consagrado no artigo 226 da Constituição Federal, que ficou explicitado na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4277, na DPF 132, quando emprestou interpretação conforme ao artigo 1723 do Código Civil Brasileiro. Há, no mundo dos fatos, uma realidade concreta de uniões poliafetivas, realizadas sob o alicerce da afetividade, em que são assumidas obrigações multilaterais recíprocas, construídos patrimônios comuns e que não podem prescindir da proteção do Estado para fins de assegurar o exercício dos seus direitos. São relações que integram o conceito plural de família, abrigadas no artigo 226 da Constituição Federal e que não padecem, por isso, do vício da ilicitude. Feitas essas considerações, passa-se a analisar a questão posta para o exame deste Conselho, dentro de seus reais contornos, levando em conta o viés eminentemente administrativo que deve revestir a decisão. Não cabe ao CNJ definir quais efeitos jurídicos serão atribuídos a essas relações, devendo se limitar à questão que envolve a atuação das serventias extrajudiciais. O que aqui deve ser discutido é apenas e tão somente se podem os cartórios extrajudiciais lavrarem escrituras públicas contendo pactos de convivência poliafetiva à luz do ordenamento jurídico. A Constituição de 88, constituída sob o paradigma do Estado Democrático de Direito,
traz em seu conteúdo axiológico premissas essenciais para a democracia, tais como a laicidade do Estado, a vedação da discriminação e o respeito à liberdade individual e à diversidade sexual. É nesse contexto, despido de qualquer carga de preconceito e de convicção religiosa, que a questão deve ser examinada, centrando o foco no respeito à dignidade da pessoa humana e na obrigação do Estado de se abster de ingerências na esfera privada dos indivíduos, que sejam contrárias à construção dessa esfera de dignidade pessoal. A autonomia privada, no conceito que decorre do próprio Estado Democrático de Direito, como expressão do poder de autodeterminação individual, possibilita que o particular possa fazer escolhas pessoais e estabelecer regras jurídicas de seu próprio comportamento, desde que não sejam contrárias ao direito. Na lição de Daniel Sarmento, abro aspas, o respeito à autonomia privada se baseia na ideia de que as pessoas têm o direito de formular os seus próprios planos de vida, os seus projetos existenciais, a partir de suas próprias compreensões do que seja uma vida boa, fecho aspas. É certo que o exercício da autonomia privada, inclusive nas questões de natureza existencial, encontra seus limites na licitude dos atos ou das manifestações de vontade constituídas. Entretanto, consoante já analisado, não há barreira jurídica para a declaração de união poliafetiva, eis que amparada pelo sistema de liberdades que pauta o nosso Estado democrático de direito, quanto pela afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana, valores que possibilitaram a releitura contido no artigo 226 da Constituição Federal, admitindo o conceito plural de entidade familiar. A escritura pública nada mais é do que o instrumento jurídico de formalização de uma declaração de vontade, celebrado perante um tabelião, a quem compete a lavratura, cujo escopo é o de conferir validade formal ao negócio jurídico e maior segurança jurídica aos interessados. Proibir que se formalizem, e já vou concluindo, perante o Estado, uniões poliafetivas com base em um conceito vetusto de entidade familiar não abrigado pela Constituição, significa perpetuar uma situação de exclusão e de negação de cidadania que não se coaduna com os valores da democracia. E nas palavras de Maria Benedicte Dias, abro aspas, a intervenção do Estado no âmbito da família, porém, deve-se dar apenas no sentido de proteção, nos precisos termos da Constituição Federal, não em uma perspectiva de exclusão. Conforme Carlos Cavalcante de Albuquerque Neto, não cabe ao Estado predeterminar qual a entidade familiar que se pode constituir, mas apenas declarar a sua formação, outorgando-lhe a proteção social por considerá-la base da sociedade, fecho aspas. Por todas as razões expostas e pedindo todas as venhas ao ministro João Otávio Noronha, eu julgo totalmente improcedente o pedido de providências, inclusive no que tange a sugestão encaminhada pelo ministro Aloísio de fazer aquelas limitações. Obrigado, agradeço presidente. a Vossa Excelência. Colho os votos. Conselheiro Iracema. Presidente, eu pedi no vênia ao ministro Aloísio, ao conselheiro Luciano, eu acompanho totalmente o voto do eminente relator, tendo em vista que não há, no ordenamento jurídico, nada que ampare esse união poliafetiva. Agradeço a Vossa Excelência. Conselheira da audiência. Senhora Presidente, eu não assisti o início do julgamento, tentei me apropriar, sobretudo, que eu agradeço até a discussão, foi muito boa, para que eu robustecesse a minha compreensão sobre o que está sendo discutido. Como, se eu bem compreendi, Vossa Excelência ressaltou, do ponto de vista moral e dos bons costumes, eu não vejo, assim, na minha compreensão, para afastar do aspecto Vossa Excelência me permite, pessoal. apenas eu disse que o que é da nossa competência é verificar aspectos Isso. jurídicos exclusivamente, independentes de Exato. pensamentos, valores de cada qual de nós e da compreensão de mundo. Isso não está em jogo. Isso. E isso ficou muito claro tanto no voto do ministro relator quanto do ministro Aloísio Vistor. Então, nós estamos discutindo apenas se os cartórios, no caso as serventias Exatamente. extrajudiciais, podem ou não promover essas escrituras que são pleiteadas. Exclusivamente isso. Mas são ilações tiradas e fundamentos Exato. apresentados por cada um. A compreensão foi exata do fato.
E nesse sentido de reafirmar que, apartado isso, a compreensão que se tem é que a pessoa pode se autodeclarar como tal. Isso não tem impedimento jurídico. Tanto não tem que o Código de Processo Civil, no seu artigo 300, Código de Processo Civil, no seu artigo 408, diz que as declarações constantes do documento particular e assinado, ou somente assinado, presume-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Então, o debate, efetivamente, é uma declaração, é uma escritura pública que declara ou pretende se retratar uma situação vivencial de afetividade entre aquelas pessoas. E esse registro notarial, em analogia, compreenderia uma fotografia, um registro estático e fiel, mas estático. Analisando a documentação, as escrituras que vieram como demonstração dos fatos registrados, ela tem a fotografia, mas tem mais um pouco, para efeito de previdência, para efeito disso, para efeito daquilo. Eu sou desembargadora numa área previdenciária. E lá se tem muitos documentos para se demonstrar a união estável. E a união estável, ela é comprovada, a dependência decorre de lei, ponto, é presumida. E nós temos diversos efeitos, inclusive judicialmente, que se propõe o reconhecimento de união estável e faz-se um acordo entre as partes, dizendo: eu reconheço a união estável somente, faço acordo só para esse efeito e preserva para os herdeiros o patrimônio. Ora, nesse caso, o ônus da união estável veio único e exclusivamente para o INSS. Noutros casos, e aconteceu também comigo, no meu gabinete, uma declaração de união estável num cartório de alguém, a declaração de imposto de renda dessa pessoa como dependente, e já na pauta veio uma declaração, uma cópia de uma reclamação trabalhista. A companheira se declarava, era, na realidade, a cuidadora. Estava no imposto de renda, estava na declaração ou na escritura pública, e eu fui ver de novo o testemunho que sustentava aquela declaração de união estável. E a pergunta do juiz foi: vivia como marido e mulher? A resposta, imaginar, na cabeça de quem está ouvindo aquele testemunho, é sim. Eu os vi passeando no jardim, no supermercado, no médico e tal. Não. Havia união estável declarada, duradoura entre essas pessoas? A resposta escrita é: estavam sempre no jardim, estavam sempre no médico, não tinham sim. Então, há muita, digamos assim, na união estável, muito efeito que se quer dar para fins de proteção seguritária.
que já mudou hoje, de certa forma. Antes não tínhamos carência, bastava o vínculo. Agora já tem pelo menos 24 contribuições e tem um limite para auferir. 40 e poucos anos, até lá se consegue, quer dizer, tem um limite de idade para auferimento e limite de tempo da união estável. Não é para todo efeito. Então, percebe-se que é uma questão que ela não tem só apenas o sentido, essa declaração não tem só e exclusivamente esse sentido de retratar. Se fosse um mero retrato, uma ata notarial poderia suprir. Ela traz mais. E esse mais que traz é dar a equiparação, a mesma valia da união estável. Do mesmo modo que se tem nós temos vários também de pessoas, de declarações união estáveis pós-morte. Vou na Justiça do Trabalho, declaro que trabalhei, faço um acordo, trabalhou, efeito para o INSS. Mas, enfim, nós não podemos desconhecer, e aí eu remeto à súmula 380 do Supremo, na época que foi citar, na época do reconhecimento, na época em que tínhamos as sociedades de fatos, não se poderia reconhecer como entidade familiar, mas se reconheceu como um ato negocial. Ou seja, deu visibilidade a uma situação existente. Se proibiu o enriquecimento sem causa. Enfim, tem todos os fundamentos para dizer que mesmo as situações que aparentemente possam parecer ilícitas, elas têm um amparo legal, pelo menos dentro do ordenamento jurídico, se pode se dar uma visibilidade para aquele fato, sem deixar na marginalidade. Então, sob essa perspectiva, essa perspectiva de efeito jurídico, Excelência, eu acompanho o eminente conselheiro Aloysio, pedindo vênia, o eminente corregedor. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Valter. Presidente, realmente eu atentamente ouvi as manifestações do ministro Noronha, do ministro Aloysio, seu voto, do conselheiro Luciano Frota, e entendo eu que o pensamento do ministro corregedor, o ministro Noronha, traduz mais aquele sentimento de que do que é realmente hoje no país viável. Entendo que não há no ordenamento jurídico nada que venha corroborar a ideia de que se pode registrar nos cartórios, nas serventias, essa sociedade, como traduz o ministro Aloysio, sociedade de fato. Então, pedindo vênia ao ministro Aloysio, pedindo vênia ao conselheiro Luciano Frota, eu voto com o corregedor. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Márcio. Senhora Presidente, preliminarmente, o ministro Aloysio fez uma referência à primeira juíza do Brasil e não mencionou o nome. Eu gostaria de registrar a desembargadora Teresa Tang, do meu estado, primeira juíza do Brasil, 1954. A Justiça do Trabalho só teria uma mulher nos seus quadros em 1960 e a Justiça Federal em 1967, já depois da reinstituição da Justiça Federal de primeira instância, já no regime de exceção, por força do ato institucional número 2. Então, feita essa observação por justiça, ministro Aloysio,
Eu gostaria de parabenizar aqui o debate bastante rico, porém, no mérito, eu não tenho dificuldade nenhuma em afirmar que, se ao juiz, embora vivamos, claro, outros tempos, não é dado de ordinário descumprir o ordenamento legal, muito menos ao tabelião, de forma que, abstraídas, porém, as considerações de ordem muito profundas e elogiáveis, de ordem sociológica, antropológica, histórica do voto do ministro corregedor, eu me atenho, senhora presidente, à conclusão de Sua Excelência, não pelos fundamentos. Em relação aos fundamentos, eu me restrinjo à aplicação mais reta da lei, e pela conclusão apenas, portanto, peço a Vossa Excelência que assim registre o meu voto, pela conclusão, porque entendo que isso é matéria do Poder Legislativo. Então, pela conclusão, eu acompanho Sua Excelência, o ministro corregedor. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Matos. Senhora presidente, senhores conselheiros, bom, primeiro eu queria me circunscrever ao objeto do pedido. E o pedido é o seguinte, no final. Nestes termos, a requerente, fundada no artigo tal, formula o presente pedido de providências para requererá de cautela nesta corregedoria, que proíba desde já a lavratura de escrituras sobre uniões poliafetivas e que, ao final, confirme esta decisão, expedindo os respectivos provimentos, instruções, recomendações e serviços notariais. Ou seja, o objeto do pedido é que o Conselho Nacional de Justiça proíba a lavratura de escritura de união poliafetiva com os efeitos de união estável. Esse é o pedido. Muito bem. Eu nunca me esqueço, senhora presidente, assim, sempre gosto de fazer essa ressalva que diz respeito ao Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui, como Vossa Excelência já disse várias vezes, é um órgão de natureza administrativa. E existe uma diferença muito grande da nossa atuação, e eu falo porque sou magistrado, na esfera administrativa para a esfera jurisdicional. Acho que Vossa Excelência deve ser a pessoa que mais sente isso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e todos os magistrados do Superior Tribunal de Justiça sentem. Por quê? Porque na jurisdição o nosso campo de atuação é muito grande. Né? A nossa margem de liberdade ela é muito grande. Né? E tenho certeza que Vossa Excelência, mais do que todos nós, sente isso, porque atua como chefe agora administrativo do Poder Judiciário. E tem que interagir, não como um moderador, como está na jurisdição, se Vossa Excelência me permite, mas como um ator, porque tem os projetos de lei, tem as demandas do Poder Judiciário que precisa encaminhar com os outros tribunais, com os outros poderes, etc. Muito bem. Então, acho que aqui existe um limite para a atuação do Conselho Nacional de Justiça, que é o que diz a Constituição e o que diz a lei. Eu nunca me arvorei à possibilidade de interpretar a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de união de pessoas do mesmo sexo. Então, portanto, a Constituição diz homem e mulher. Vem o Supremo Tribunal Federal e diz, olha, pode ser um homem, pode ser outro homem, porque aquele homem se sente como mulher. Então, aquilo é uma questão que está incerta dentro da intimidade da vida privada. O Código Civil, todas as vezes em que ele trata dessa questão relativa à união estável, ele usa a palavra casal, ambos, os dois. Então, sempre com a ideia de que são duas pessoas, inclusive, até porque, quando a gente vai interpretar a norma jurídica, a gente tem um limite. E o limite está dito, ambos, com função objetiva, os dois, um e outro, com referência a coisas ou pessoas mencionadas em pares. Número cardinal, com função adjetiva, os dois, este e aquele, um e outro. E até por isso que o Conselho Nacional de Justiça, até uma decisão que foi um pouco
teve que ser objeto de uma compreensão, editou a Resolução de 175, que permitia a habilitação, celebração e casamento ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, em maio de 2013, mas somente depois que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF 132, a ADI 4277, e também o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso citado pelo ministro Aloysio da Veiga. Então, senhora presidente, exatamente por conta desse limite, como bem colocado pelo conselheiro Márcio, não é? Da interpretação que o Conselho Nacional de Justiça pode fazer nesse momento, eu não tenho dúvida de reconhecer a impossibilidade, e dentro desse conceito do limite da nossa atuação e da atuação perante, inclusive, os serviços extrajudiciais, de julgar o pedido na forma como apresentada pelo senhor corregedor. Ou seja, não pode celebrar escritura de união afetiva, e também, como também disse, acho que a divergência do senhor ministro Aloysio da Veiga. Agora, então, por conta disso, eu não tenho dúvida, pedindo vênia a divergência, de acompanhar o senhor ministro corregedor. Mas eu não tenho também a dúvida de, in obter dictum, senhora presidente, fazer uma referência até porque a construção da súmula 380, eu estava lendo, inclusive, precedente do senhor ministro Vitor Nunes Leal, ela se formou exatamente porque o direito não abarcava aquela hipótese da companheira. Não é? Então, o direito diz, se não tem aqui, não é casamento, não tem direito, mas tem o que aqui? Não, se comprovar que concorreu na formação daquele patrimônio comum, editou a súmula 380. Então, eu pedindo vênia à divergência, eu não sei nem se devo pedir vênia à divergência, porque acho que estou entendendo da mesma forma, mas no limite do pedido, julgo improcedente, mas em obter dictum, né, e essa questão um dia vai ser trazida, não vejo como impossível a aplicação da súmula 380 nesse caso, por conta dessa evolução que o direito vai ter que sofrer. Mas é como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Acompanhando? Isso, acompanhando. Conselheiro Rosepian. Senhora presidente, senhor ministro corregedor, ministro Aloysio, os colegas que votaram, seguindo exatamente a observação que Vossa Excelência fez, que nos ativéssemos aquilo que está sendo pedido, eu tenho o voto disponibilizado, e sem querer entrar nos aspectos ideológicos, religiosos, e no meu caso até, presidente, se me permite, até familiar, porque minha origem paterna vem lá do Cáucaso, e meu avô sai de lá ainda antes do conflito que vitimou um grande número de armênios. Então tem uma realidade muito particular que eu vivi desde a minha tenra infância, o que não vem ao caso aqui, e não é isso que vai me permear no voto em que eu vou encaminhar, muito embora naquilo que o conselheiro Luciano trouxe, sobre a evolução dos costumes, a evolução comportamental, a ética sendo algo contemporâneo, embora a moral de cada um, né, aquilo que eu faço ou não faço na minha intimidade, que eu vou arbitrar na minha vida. No que diz respeito aqui, e no voto que eu trago, eu voto no sentido do que votou o ministro Aloysio, da possibilidade da lavratura da escritura, deixando absolutamente consagrada a impossibilidade de se estabelecer qualquer referência à entidade familiar, que é, por óbvio, o matrimônio, que é, por óbvio, a união estável, que foi equiparada. Tenho na minha compreensão, e o voto traz isso, que não há nenhuma das hipóteses impeditivas do artigo 166 do Código Civil Brasileiro. Um aspecto que foi destacado aqui sobre a questão da fidelidade. A fidelidade é uma exigência do matrimônio. Na união estável, o artigo 1726 fala em lealdade. Me parece que um arranjo entre 3, 4 ou 5 pessoas, em que todos proclamam um estado de vida em que é do conhecimento de todos, comportamento leal está estabelecido nessa declaração. Também avanço no meu voto, senhora presidente, deixando claro que não há de se dispor aqui sobre nenhuma questão sucessória por absoluto impedimento legal. No que diz respeito aos direitos possíveis de surgir em razão dessa declaração na área previdenciária e securitária, isto não está garantido, é apenas um desejo, uma manifestação de vontade das partes maiores e capazes. E também trago aqui uma preocupação que a requerente destacou em visita ao meu gabinete ontem, sobre a questão dos emolumentos, porque ela dizia,
e até me questionava, numa consulta em que eu falava sobre a gratuidade dos atos extrajudiciais, como é que faríamos no momento em que se declara o desejo de que isso traga consequências na esfera securitária e na esfera previdenciária, que isso implicaria numa majoração das custas. Eu fui ao meu estado, ver a tabela de custas, e absolutamente não há custa alguma nesse tipo de escritura pública. Ela é escritura sem custo. Então, eventualmente, em alguma unidade da federação, onde for lavrado, e o interessado achar que está sendo estabelecido um emolumento em valor maior, ele vai provocar um procedimento de dúvida ou irá à corregedoria para esclarecer esse ponto de vista. Então, algo que não foi absolutamente estabelecido como o pedido propriamente, mas eu já estou aqui abordando, embora não conste do voto, que eu também, sobre esse aspecto, eu não vejo nenhuma irregularidade. Então, nos termos do meu voto, eu acompanho o ministro Aloysio. Agradeço a Vossa Excelência e conselheiro Valdetário. Senhora presidente, eu ouvi atentamente o voto do ministro relator e a divergência apresentada, um brilhantíssimo voto também do conselheiro Aloysio. E, por último, agora, a intervenção também não menos bem colocada do conselheiro Luciano Frota, mas me veio aqui uma divergência dos 3 votos que eu não consegui materializar na solução como órgão administrativo no que pertine ao registro de algo permitido em lei. Está nos autos, é o ID 19.14.528. Uma cópia aqui de uma revista de circulação nacional em que diz o seguinte: o 15º ofício de notas no Rio registra a união poliafetiva entre 2 mulheres e um homem. O primeiro casamento poliafetivo do Rio, e talvez do Brasil, com 2 mulheres e um homem, foi assinado na última sexta-feira, às 11 horas, no 15º ofício de notas no Rio, pela tabeliã Fernanda Leitão. Ou seja, se desvirtua por completo o que se discutiu aqui como estabelecimento de algo formal levado a cartório como uma escritura dentro do que é lícito. Portanto, o que está aqui escrito não se coaduna com o que lembrou o eminente conselheiro Aloysio ou mesmo o conselheiro corregedor. E nas escrituras que estão nos autos, eu imprimi aqui poucas, só 4. Ele cria um verdadeiro código civil nessa escritura, um código civil próprio para a relação do poliamor. Primeiro, ele começa aqui, é o 3º tabelião de notas de protesto, letras e títulos, de São Vicente, São Paulo. Ele levanta um tópico para os conviventes e declarantes, outro para declarantes e conviventes, a convivência conjunta, e aí ele disciplina como deve ser a convivência conjunta, depois a união poliafetiva, o que é, como deve ser, e o respeito, no caso aqui 4 homens e 2 mulheres, o respeito comum que deve haver, depois relações patrimoniais estabelecidas para esta união, direitos e deveres dos coniventes na união estável, outro tópico, situação de dissolução da união poliafetiva, efeitos jurídicos da união poliafetiva, o foro, testemunhas para o ato, declarações finais, em que estabelece relação em relação a filhos, porventura existentes da realização. Ou seja, no meu humilde entender, há aqui, nessas escrituras, e na forma de divulgação do resultado dessas escrituras, o total desvirtuamento do que está a se entender nos autos. E dessa forma, senhora presidente, pedindo imensas venhas aos colegas, eu queria pedir vista dos autos para, analisando os 3 votos, poder chegar a uma conclusão mais precisa. Pois não. Indago dos demais se aguardam a vista. Proclamo, portanto, o resultado provisório, que após o voto do conselheiro Aloysio, que em voto vista julgava parcialmente procedente no que foi acompanhado pela conselheira Daldice e pelo conselheiro Rocepian, e do voto que julgava improcedente do conselheiro Luciano Frota, tendo votado os conselheiros Iracema Valtércio e Márcio Chifre e Fernando Matos, no sentido de acompanhar o relator que julgava procedente o pedido, pediu vista dos autos, conselheiro Valdetário, aguardo os demais.